Vamos ter uma palavra de oração? Bendito Deus, nosso Pai, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom para nós, porque o Senhor, ó Deus, nos auxilia em todas as nossas dificuldades, porque o Senhor principalmente nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agradecemos também ao Senhor pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos convida, ó Deus, para Te conhecer melhor através do estudo dela. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos estar envolvidos nesse estudo, que possamos, ó Deus, ter a bênção de ter as nossas mentes abertas, o nosso espírito pronto, ó Deus, para receber a Tua mensagem nesta noite. Esteja com cada um aqui, ó Deus, fale aos nossos corações e nos ajude naquilo que nós não conseguimos, ó Deus, transmitir. Que o Teu Espírito, ó Deus, fale a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quem faltou, né, ou quem veio, eu não sei, eu acho que ninguém aqui estava nessa transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, nós dissemos que houve, de Malaquias até Mateus, Malaquias foi o último profeta. Foi um período de 400 anos, chamado Anos de Silêncio, que Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio por 400 anos, né? Então, aí depois Deus veio falar através de João Batista, que foi a nossa última aula. Então, nesse período de 400 anos, o Sila me chamou a atenção, né? Foram escritos aqueles livros apócrifos, né? No período dos Macabeus. Então, é muito bom para a gente ter conhecimento de história, mas esses livros não estão na nossa Bíblia, porque eles não entraram no cânon, eles foram acrescentados depois, né? Se eu não me engano, depois da Reforma. Então, aí nós entramos na aula passada no Novo Testamento, e nós já começamos com que Deus predisse o nascimento de João Batista e também o nascimento de Jesus. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, não sei se os irmãos vão saber responder, porque eu acho que ninguém aqui, com exceção do Sila, estava aqui na última aula. Então, eu faço, eu mesmo respondo se os irmãos não souberem, né? Então, vamos lá. Que nome Zacarias deveria dar ao seu filho? Que nome Zacarias deveria dar ao seu filho quando o anjo Gabriel foi lá falar com Isabel que ela ia ter um filho? Que nome Zacarias deveria dar ao filho?
o nome de João, né? João Batista, por que João Batista? Será que era sobrenome? Não, é porque ele batizava. Por isso que ele era chamado de João Batista. Mas o nome dele era João. A pergunta número 2. Qual seria a responsabilidade de João? Por que João veio ao mundo? Esse profeta veio ao mundo. Ele tinha uma tarefa específica, que nós vimos na aula passada, né? Então, ele deveria preparar os judeus para receberem e confiarem no Salvador. É isso mesmo. A balinha para você. Hoje eu esqueci a balinha. Né? De qual rei o filho de Maria, que era Jesus, de qual rei o filho de Maria deveria ser descendente? Isso, uma balinha para você também, Ruth. Isso mesmo, isso mesmo. Então, porque o Salvador deveria nascer na linhagem de Davi, de Boaz, né? Porque Jesus deveria nascer na linhagem de Davi? Era porque Deus havia prometido para Davi que o Salvador seria um dos seus descendentes. Então, já era a promessa de Deus, né? Então, por isso, ele foi descendente do rei Davi. Porque o Salvador teve que nascer de uma virgem? Isso aí os irmãos sabem, porque isso aí nós viemos batendo desde lá de Gênesis, né? Porque o Salvador deveria nascer de uma virgem. Não podia ter pai humano, por quê? Isso, muito bem, uma balinha para você também. Não, Maria não. Maria era maculada, Maria era descendente de Adão, era pecadora. Era, mas por que não podia ter um pai humano? Porque não deveria herdar o pecado original de Adão, que todos nós herdamos, inclusive Maria. Ela também era descendente. Então, era por isso, né? Então, para que o Salvador não tivesse pecado, né? Não herdasse o pecado de Adão como nós herdamos. Como deveria chamar o filho de Maria? Essa todo mundo sabe. Isso mesmo. Vamos falar em uníssono? Jesus. Muito bem. O que significa Jesus? O nome Jesus, o que significa? Jesus significa Salvador ou Libertador. O nome Jesus, tá? Salvador ou Libertador. Jesus deveria ser mais do que um simples homem? Ele deveria ser mais? Sim, Jesus deveria ser o Filho de Deus, a quem Deus planejou enviar do céu para nascer como um bebê humano. Eu lembro que uma vez eu fiz uma prova de cristologia, da disciplina, né, cristologia, aí nunca mais eu esqueci. Aí tinha pergunta lá, né, que é sobre Jesus. Aí eu escrevi que Jesus era o homem-deus. Aí o professor pôs certo, sabe? Mas fez uma anotação desse tamanho, assim. Não, Jesus é Deus-homem. É porque eu acho que eu não entendia muito de linguística, né? Era Deus-homem, ele sempre foi Deus, ele estava no princípio na criação, como nós vimos. Só que agora ele vai nascer como um bebê e vai ser totalmente Deus, como ele sempre foi o Deus Filho, e totalmente homem, né? Porque nasceu como um ser humano, para ser o nosso Salvador. Isso. Como Jesus poderia ter vida sem um pai humano? Como Jesus poderia nascer? Isso, porque Deus é todo-poderoso, pelo Espírito Santo, né? Ele pode fazer qualquer coisa que deseja. Não tem limite. Isso, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Jesus seria o Salvador prometido? Seria? Sim, né? Vocês lembram da primeira promessa do Salvador? Ia vir ao mundo. Todos esses estudos para trás nós falamos, né? Desse Salvador que havia de chegar.
né? Porque ele é o centro da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Então, a gente destacou bastante isso aí, né? Eu estou dando aula para uma moça lá em casa e eu estava ensinando o tabernáculo. Só que lá não é ensinado que nem aqui, eu ensinei os pormenores, porque ela tinha muito interesse, né? Tem muito interesse. Aí, então, o centro ali é Jesus. Ela falou, como que eu lia tanto esses negócios? Achava até difícil de ler, porque eu não entendia. Eu não via Jesus aí nessas coisas, né? E agora eu vejo Jesus. Então, eu fiquei bem alegre assim, com o testemunho dela, né? Então, porque Jesus é o centro da Bíblia, né? Jesus estava presente ali como tipo, né? Em todas as peças do tabernáculo, em toda a Bíblia, Jesus é o centro. Sim, e sim, isso, né? Quem é o autor do Novo Testamento? Quem é o autor? Isso, o autor era Deus, né? Isso mesmo, o autor era Deus. Então, como vocês já puderam ver na sua folha, hoje nós vamos ver sobre o nascimento de João Batista, tá? Batista porque ele batizava, tá, gente? Não vão esquecer, achar que é o sobrenome dele aí, né? Porque a gente tem muito sobrenome Batista por aqui, né? Então, tem muito Batista por aí, né? E muita gente da Igreja Batista também, né? Então, vamos ler. Eu sou da Batista, ou eu sou Batista, né? O sobrenome Batista. Aqui não tem ninguém, né, com sobrenome Batista aqui hoje, né? Mas é muito comum, né? Mas João não era o sobrenome dele, não. É porque ele batizava, né? A Alaine era Batista, isso mesmo. Então, agora nós vamos entrar aí na nossa introdução, né? A nossa lição era muito grande, porque falava do nascimento de Jesus, de João Batista e de Jesus. Então, eu dividi, então fica só o nascimento de João Batista hoje, né? Quarta-feira que vem a gente entra no nascimento de Jesus, que é muito significativo para nós e vai ser de muito bom proveito estudar, mais uma vez, né? Sobre o nascimento de Jesus. É um assunto que vocês dominam melhor do que aqueles assuntos do Velho Testamento, não é? Então, o novo eu acho que fica mais familiar para vocês, né? Para nós todos, né? Então, para começar, vamos ver Lucas 1:4. Ela vai projetar ali, ali é uma continuação, né? Uma continuação do versículo 3. Mas está ali, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, eu achei bem significativo, né? A gente está sendo instruído nas verdades de Deus e a gente tem que, né? A gente tem que ter certeza dessas verdades que a gente está aprendendo. Na introdução aí que é Lucas 1:4, antes dos objetivos. Então vamos ver os objetivos. São 2 objetivos, né? Mostrar que Deus cumpre suas promessas. Então um objetivo é aquele ali, para a gente ter plena certeza das verdades que nós somos instruídos na palavra de Deus. Então, um objetivo é mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Não importa quantos anos passem, no tempo de Deus Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mostrar que Jesus Cristo é o único Salvador. E essa lição também deverá nos ajudar a ver que há apenas um Salvador para o mundo inteiro. Não tem outro Salvador. Nem Maria, nem ninguém, né? Nem Buda, nem ninguém pode ser outro Salvador. Então, quando você faz uma promessa, principalmente, né, para a criança, será que sempre a gente cumpre? A criança pede uma coisa, a gente fala, depois a gente vai, a gente compra, a gente, né? Mas muitas vezes a gente é muito... Eu me policiava muito quando eu tinha as meninas pequenas para não prometer nada que eu não fosse cumprir, né? Aí a Priscila falou, quando a minha mãe fala, talvez, vamos ver, né? É porque, às vezes eu falava não, né? Eu falava, não, isso aí não é possível, não, né? Mas ela fala, quando a mãe fala talvez, quem sabe, pode saber que ela não vai dar aquilo que a gente está pedindo, né?
Mas quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre todas as promessas que faz. Não importa quão difícil ou quão impossível ela parece ser. Parece muito difícil, mas Deus vai cumprir, né? Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, né? É impossível a gente imaginar uma coisa dessa, não é? Não importa se leva milhares de anos para acontecer. Deus cumprirá cada promessa até o último detalhe. Nenhum detalhe das suas promessas ficam vagos, né? Ficam sem cumprir nada, né? Ele cumpre tudo, né? Então, vamos agora para Lucas 1, 57 e 58. O nascimento de João. Então, vamos ler juntos, gente, em uníssono, assim, bem forte, para a gente ficar mais animadinho um pouquinho, né? Lucas 1, 57 e 58. A Isabel cumpriu... Vamos lá? A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Então, aqui, Isabel e Zacarias finalmente ganharam um filho, né? Já eram idosos, mas finalmente eles ganharam um filho, a quem esperaram por tantos anos, tanto tempo sem um filho. Agora eles têm um filho. Deus cumpriu o que prometeu. Vocês estão lembradas? Eu acho que falhou aqui. Não, voltou, né? Voltou? Vocês estão lembradas que Abraão também teve que esperar muitos anos para que Isaac nascesse? Muitos anos ele esperou, né? E a promessa de ter uma nação numerosa, como a areia do mar, como as estrelas, né? Ele não viu essas promessas, mas Deus cumpriu? Cumpriu, né? Então, vocês se lembram que Isaac também orou e esperou por 20 anos para ter os filhos, né? Os 2 filhos. Quem lembra o nome dos filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Ele orou 20 anos para ter esse filho, né? Esses filhos. Mas Deus cumpriu o que prometeu. Por quê? Porque a fé exige um espaço de tempo. Né? Então, às vezes, a gente recebe respostas imediatamente. Às vezes, Deus fala assim, espera, e você tem que esperar muito tempo. E, às vezes, você não vê o resultado daquela sua oração, daquela promessa de Deus. Muitas vezes, você já morreu. Minha mãe orou tantos anos pela conversão do meu irmão. Ela morreu e não viu meu irmão convertido. Ele sempre falava, se a mãe estivesse aqui para me ver crente agora, hein? Se a minha mãe estivesse aqui. Então, mas Deus respondeu às orações dela? Respondeu, né? Então, a fé exige um espaço de tempo. E muitas vezes Deus diz não, né? Para as nossas preces. Agora vamos ver os versículos 59 até o 66, né? Vamos ler aqui, que a gente viu algumas coisas sobre as promessas de Deus para o nascimento de João. Então, aqui, João já nasceu, a gente vai ver a concretização dessas promessas. De 59 até o 66. Como é muito grande, eu vou ler sozinha, porque os irmãos ficam cansados, né? De 59 a 66. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por aceno ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus.
Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, aqui a boca de Zacarias abriu, né? Vocês lembram que quando ele estava lá dentro do templo, lá ministrando lá no altar de incenso, o anjo apareceu para ele, né? O anjo Gabriel, e falou do filho que ia nascer, e ele ficou mudo, né? E ele não podia falar até agora, até que o neném nasceu. Agora, o 8º dia que levaram o menino para circuncidar, então a boca de Zacarias, a língua destravou, né? Quando ele escreveu o nome do menino. Oi. Que Deus fez ele mudo? Então, eu não sei. Eu não sei. Alguém sabe? Então, eu não sei. Alguém sabe por quê que a língua dele foi travada? Eu não sei, eu ainda não descobri na Bíblia por quê. Mas o fato, não sei se ele ficou incrédulo e aí Deus, eu não sei. Eu sempre imaginei, mas é a imaginação minha, que foi porque ele não acreditou muito assim, né? De imediato assim. Ali ela deu outra sugestão, pode ser que ele ficou muito emocionado. Pode ser. Então, a boca de Zacarias se abriu, né? E ele começou a profetizar. Então, Zacarias, além de agora, um profeta, né? Ele era um sacerdote. Então, vamos ver. Lucas 1, 67 a 79. Vamos ver o que ele profetizou sobre Jesus. Lucas 1, 67 a 79. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, ele não só destravou a língua, né? Mas ele destravou e começou a profetizar, né? Profetizou essas coisas lindas a respeito do Salvador Jesus. Então, Zacarias, ele cria nas promessas que Deus tinha dado aos profetas. Deus, Espírito Santo, usou esse conhecimento de Zacarias, do Velho Testamento, o conhecimento que ele já tinha, né? Para proclamar a mensagem de que essas promessas estavam, de fato, prestes a serem cumpridas. Vamos reler o versículo 68? Vamos reler o 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, né? Então, esse Salvador vai libertar o seu povo para não estar mais debaixo do poder do pecado, do poder de Satanás, e também libertos do lago de fogo. Sim.
Ah, incredulidade, foi o que eu estava imaginando. Eu não lembrava disso, mas eu sabia que tinha, eu pensava que tinha alguma coisa com incredulidade. Então, aqui, nós vimos que esse Salvador... Então, gente, por que ele ficou mudo? Pela incredulidade. Porque ele não acreditou. Eu falei que achava que era, mas eu não estava lembrando. Eu teria que voltar lá e consultar de novo. Vocês sabem, né? Que eu sou fraca humana e esqueço demais. Então, eu sempre peço para Deus me ajudar a lembrar das coisas, né? Então, muitos judeus estavam querendo um Salvador, né? Que resolveria todos os seus problemas físicos, materiais, políticos. Isso que eles estavam querendo, esse Salvador que viesse salvá-los. Mas, qual é o maior problema da raça humana? É problema físico? É problema de doença? É problema de pobreza? O nosso maior problema espiritual. O maior problema da raça humana é de estarmos separados de Deus. Já nascermos separados de Deus. Então, eles estavam doentes com problemas físicos e materiais. Eles estavam sofrendo muito debaixo da nação romana, que lembra quando Jesus nasceu, nas últimas lições, lá na penúltima lição, quem dominava eram os romanos, né? E por causa de quê? Por que eles eram dominados pelos romanos? Por causa dos seus pecados, por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência, né? O pecado traz resultados, né? Então, não adianta a gente... muitas vezes a gente ora para Deus nos livrar dos problemas que são consequências daquilo que a gente mesmo fez, né? Então, é assim que acontece, né? Então, Jesus queria ser o seu rei. Jesus queria ser o rei deles? Sim. Mas, em primeiro lugar, queria ser o Salvador. Porque o maior problema é de estarmos separados de Deus, nascermos separados de Deus. Então, esse é o maior problema da humanidade. Porque problema físico, problema de doença, se morrer, se está salvo, não tem problema. O problema é morrermos separados de Deus, longe de Cristo, né? Vamos reler o versículo 70? Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, olha aqui, tudo isso foi profetizado através dos profetas. É exatamente isso que quero mostrar a vocês. Tudo foi profetizado, desde lá, né? Desde a queda, desde o Éden, foi profetizado. Essas coisas aconteceram por acaso? Não. Nada do que Deus faz é por acaso, né? Então, já estavam planejados, já estavam calculados, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, né? Deus já sabia que o homem iria escolher, o que o homem iria escolher e fazer. Por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipresente. Agora nós vamos reler os versículos 72 a 75. Então, nós vimos que tudo tinha sido profetizado, né? Lucas 2, 72 a 75. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça, sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então, Abraão, que foi o pai da nação de Israel, e vocês se lembram de que antes de Abraão ter ido habitar em Canaã, Deus já havia prometido para ele que o seu descendente seria o Salvador? Lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, por que nossa família foi abençoada? Através de Abraão. Por causa de Jesus, que ia ser um descendente de Abraão.
Apesar de milhares de anos terem passado, desde que Deus fez a sua promessa a Abraão, Deus esqueceu? Não, né? 4.000 anos antes, né? 4.000? Acho que 4.000, né? Ou 2.000. Eu esqueci, gente. Me desculpa, eu estou esquecidinha. Eu acho que foi 2.000 anos antes de Jesus nascer. Então, Deus já fez essa promessa aqui a Abraão. Pesquisa aí para mim, Vande, por favor. Deus sempre faz exatamente o que diz. Não importa quantos anos passem. Quando chega o tempo de Jesus nascer, Jesus vai nascer e vai se cumprir aquela profecia, feito não só a Abraão, mas no Éden também, né? Agora, vamos reler o versículo 76. Lucas 1, 76. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, né? Então, João deveria preparar Israel para crer no Salvador. Porque quem é que ia apontar esse daí ao Salvador? Era João, né? Deus, Espírito Santo, deu essa mensagem a Zacarias. E Zacarias, dessa vez, não duvidou, né? Dessa vez, creu nela. Através do Espírito Santo, Zacarias estava falando sobre seu filho, sobre João. E Jesus Cristo é Deus? Falamos no começo? Sim, Jesus Cristo é Deus. O Salvador, para quem João iria preparar o caminho, seria o próprio Senhor. Nenhum homem comum poderá nos libertar de Satanás, do pecado e da morte. O Senhor é o grande libertador, o grande salvador de todos os que confiam nele. Por que não poderia ser um homem comum? Por causa do pecado. Um outro pecador ia poder salvar, ia poder pagar pelos pecados de outro pecador? Não tinha condições, né? Como nós já vimos lá no comecinho da Bíblia. Então, teria que ser lembra que a ovelha, o cordeiro, o cabrito que ia ser oferecido pelos pecados, não podia ter manchas, não podia ter defeito, não podia ter doença, não podia ter sarna, tinha que ser perfeito. Por quê? Porque ele era um tipo, ele era uma figura do Salvador, que não tinha pecado. Vamos relembrar então algumas coisas. Quem salvou Noé e sua família do dilúvio? Deus. Quem livrou Isaque da morte e providenciou um cordeiro para morrer em seu lugar? Deus. Quem livrou Ló de ser destruído junto com Sodoma e Gomorra? Deus. Né? Quem livrou José da prisão no Egito? Deus. Quem salvou os israelitas do exército de Faraó no Mar Vermelho? Deus. Né? Quem livrou os israelitas da morte, providenciando água e comida no deserto? Foi Deus que cuidou e livrou e protegeu, né? O Senhor, e somente o Senhor, é o grande Salvador. Nenhum homem pode morrer por outro homem. Se alguém falasse, eu vou ser um mártir, eu vou morrer pelos meus parentes, pela minha nação, Deus não ia aceitar, porque aquela pessoa ia ter pecado e não ia servir como sacrifício aceitável a Deus, né? Sim, Deus sempre falando com o seu povo. Impressionante como Deus sempre fala ao seu povo. Apesar do povo, muitas vezes, sim. Né? Vamos ler agora o versículo 77. Lucas 1, 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação e no redimi-lo dos seus pecados. Então, Zacarias disse, né? A gente viu está vendo nesse versículo aí, que quando o Salvador viesse, iria mostrar a seu povo como seus pecados poderiam ser perdoados, poderiam ser redimidos, né? Como que a pessoa poderia? Então seria através desse Salvador. Deus não pode e não vai perdoar os pecados, a não ser que o preço total pelo pecado seja pago. Então, pelo pecado, Deus exige um pagamento. Qual é o pagamento? Morte.
não é? A morte. A morte é o pagamento pelo pecado. Então, Deus não vai perdoar os pecados, a não ser que os nossos pecados sejam totalmente pagos, né? E foi pago? Claro. O castigo pelo pecado é a separação de Deus para sempre. E a gente sabe onde é, né? Como então os pecados poderiam ser pagos? Como os pecadores podem ser perdoados e salvos do castigo eterno? Como? Então, Zacarias disse que o Salvador ia esclarecer tudo isso, né? Agora vamos ver o 78 e o 79 novamente. Nós estamos vendo as profecias de Zacarias, tá? 78 e 79. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E lindo, né? Gostei tanto desses 2 versículos. Como se sentiria se você... Como é que você se sentiria se você saísse para um passeio na mata, se perdesse, e aí ficou de noite? Quem aqui já entrou numa mata? Eu já. E começou a escurecer e foi terrível. Foi terrível. Começou a escurecer e foi terrível, né? E você se perdesse, né? Então, o sol se pôs, mas fica tão escuro embaixo das árvores, tão escuro, absurdamente escuro, né? Então, já imaginou, você perdido na mata? Você não estaria só perdido na mata, mas também não poderia nem saber onde estava, né? Perdido e no escuro, né? Sem achar o caminho de volta. Então, eu acho que eu estava com uma amiga chamada Kelly, e a gente, só que tinha uma picada assim que a gente conhecia bem, sabe? E a gente, vamos, Kelly, vamos, a gente, se mandou dali rapidamente e chegamos fora da mata, já estava escuro, né? E a gente falou, quase que a gente passa a noite no mato. Já pensou? Né? Todo mundo lá, que foi lá na escola da missão, em Chequina, já pensou? A gente não aparecia? A onça comeu. Lá não tinha onça, brincadeira, né? Então... a gente ia ficar muito ansioso, né, para o sol nascer, para a gente encontrar o caminho de volta. Então, de um modo semelhante, o pecado de Adão e Eva colocou todos nós nas trevas, numas trevas mais densas do que eu acho que na mata. Eu penso que as trevas do pecado é muito mais densas do que a gente ficar perdida na mata, né? Porém, então eles estavam em total segurança lá no Jardim do Éden, porque dependiam de Deus para tudo, e Deus lhe dava tudo o que precisavam. Porém, quando pecaram, o seu pecado os separou de Deus, né? Eles foram expulsos do jardim, ficaram nas trevas, em constante perigo dos ataques de Satanás. Quem está nas trevas? Eu falei assim, né, perdido lá na mata, e eu falar assim, a onça comeu, aquelas duas, né? Mas aqui, Satanás, lá não tinha, a mata não era muito grande, mas era fácil de perder, viu? Teve gente que se perdeu lá, mesmo de dia. Como que se diz assim? Os ataques de Satanás, né, eles são muito mais reais do que a onça lá naquela matinha que a gente ficou no escuro lá, né? A gente não se perdeu, mas ficamos no escuro. Então, todos os filhos dele, né, de Adão e Eva, inclusive vocês, né, e eu também, nascemos nas trevas, no pecado, separados de Deus. Mas Deus estava providenciando um meio de escaparmos dessas trevas. Né? Zacarias disse que o Salvador viria ao mundo para ser luz para todas as pessoas. O Salvador viria, sim,
como o sol que nasce depois de uma noite escura, dando luz a todas as pessoas, né? E de toda parte. Então, naquela mata que eu estava lá, se o sol, a gente ia ter que esperar o sol nascer, que a gente não ia achar o caminho de volta. Porque as árvores fazem sombra demais, e a gente não tem estrela, não tem lua, não tem nada, né? Então, você fica ali na escuridão. Então, e a gente ficaria, eu acho que quem fica perdido assim, fica ansioso para o sol nascer, né? Para trazer claridade. Agora, uma comparação. Jô, quantos sóis fornecem luz para a Terra? Quantos sóis? Um sol apenas, né? O mesmo sol fornece luz para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, né? Sim. Quantos salvadores Deus prometeu enviar ao mundo? Um salvador, né? Apenas um. Isso, Jesus Cristo, que tornaria possível a nós nos aproximarmos de Deus novamente. Ele traria luz para o mundo inteiro, como o sol quando nasce. Então, traz aquela luz linda, né? Agora, nós vamos ler Lucas, vamos ler o versículo 80. Lucas 1, 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, onde é que João morava? Ele era atípico, né, gente? Ele não era igual a todo mundo, não, né? Ele morou no deserto até chegar a hora de levar a sua mensagem ao povo de Israel, a fim de prepará-lo para que confiassem no Salvador que havia de vir. João cria em Deus, ele era um profeta de Deus. Ele sabia que era pecador, mas confiava no Salvador e que estava prestes a chegar. João seria o último profeta a anunciar a Israel a vinda do Salvador Jesus Cristo. Então, João foi o último, né, que falou, que predisse o nascimento de Jesus Cristo. Sim. Ele pregava arrependimento, né? Então, essa nossa liçãozinha de hoje tem várias citações bíblicas que eu coloquei aí no final, para os irmãos chegarem em casa, abrirem cada uma dessas, né? E lerem e tirarem um proveito para a sua vida espiritual, para acrescentar essa lição que a gente teve hoje, né? Que apesar de pequena, muito significativa. Então, que os irmãos, né, façam isso, né? Que leiam essas passagens bíblicas para o seu maior conhecimento. Mas, para encerrar, vamos ler 1 Timóteo 2,5. Aí agora nós vamos ler em uníssono, tá? Vamos lá? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ih, ficou fraquinho, vamos ler de novo? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira, o nascimento de Jesus, se Deus quiser. Hoje nós estamos contando com uma pessoa ilustre aqui, que nunca tinha vindo, que assiste pelo YouTube, né, a Tatinha. Estou feliz de vê-la aqui, né? Então, vamos... Silas, você vai ensinar? Vamos encerrar, então, com uma pequena oração. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos por esses momentos passados aqui. Que o Senhor possa, o Senhor mesmo, estar falando através da Tua palavra a cada coração. Nos abençoe, Deus, nos dê uma noite também de repouso. Obrigado por tudo, no nome de Jesus que eu oro. Amém.